E aí, turma, mais uma vez aqui diretamente, Varejo Cast está com a base aqui, um mega estúdio com 30 câmeras, 25 pessoas aqui, gruas e tudo mais, diretamente aqui da Praia do Forte, da 32ª Matercom. E a gente está com um papo massa agora sobre empresas feitas para durar, né? O tempo como aliado da construção. Estamos com 3 personagens maravilhosos que vão falar um pouco e dialogar aqui sobre esse assunto tão importante, a longevidade dos negócios. E eu vou pedir para os nossos amigos se apresentarem e a gente já começa esse papo massa. Começar por aqui? Bom, gente, bom dia, Alexandre Baumgart, diretor-presidente da Bela City, empresazinha jovem de 90 anos de idade, fazendo agora em janeiro, né? Nada melhor do que falar de longevidade com a gente. Bom demais. Né? E 32 anos aqui já de Matercom, desde o início aqui já na Fábrica do Nordeste, participando desde a primeira edição. Coisa boa. Quando o negócio era meio caseirão e realmente a coisa cresceu e ficou de uma maneira assim muito agradável. Né? Aqui a gente tira o terno e vai conversar com os clientes têm essa abertura com a gente também, é muito bom. Teve velhos amigos aqui, né? Pelo menos uma vez por ano a gente consegue se encontrar aqui. Coisa boa. Fefeu. Alfredo Mendonça, mais conhecido por Fefeu. Também já faço parte aqui do Ecomac, que era Ecomac Matercom, há 28 anos, 29 anos que eu frequento. E a Isolar, fundada por seu Aloysio e Dona Odelita, dos pais, já tem 58 anos. Nossa. Então, hoje já temos também filhos meus, eu tenho 2 filhos meus, um filho do meu irmão sócio. Então, a empresa, com fé em Deus, vai perdurar bastante anos aí. José Carlos da Rocha, eu sou ali do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas. A minha empresa é a JC Rocha, fundada há 44 anos. Estamos ali no extremo sul, né? Sempre empenhado em buscar oportunidade para a nossa região. E sou um fiel parceiro da Matercom, por entender que aqui, né, a gente faz bons relacionamentos, encontra nossos fornecedores. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui participando desse podcast. O privilégio é todo meu. Alexandre trouxe um ponto interessante, né? Como é importante um evento como esse, onde a gente realmente tira todo aquele estereótipo do executivo e tal, então a gente está aqui mais desarmado para conversar, então é maravilhoso. Eu fico muito feliz de ver empresas longevas, né? Nós temos 40 anos, 50 anos, 90 anos aqui, mas vocês sabem que isso é um desafio, né, no nosso país, onde a gente tem tempestade a todo tempo. Na opinião de vocês olhando tanto para o negócio de vocês como para outros negócios tão longevos, se a gente fosse falar de algumas características que o negócio teve que ter para durar 90 anos, 50 anos e 40 anos, o que vocês acreditam que fez a diferença? Bem, sem dúvida alguma, estar acreditando e reinvestindo no negócio. Então, a gente lá da Isolar sempre inovou, sempre saiu na frente e fomos a primeira loja a climatizar lá em Aracaju e aumentando o mix, sempre buscando parceiros com qualidade, com responsabilidade, não visando só preço, visando credibilidade perante os clientes. Então, nós realmente, todo cliente nosso sabe que se o fornecedor não resolver e tiver errado, a Isolar resolve, entende? Boa. Então a gente não deixa, não tem problema algum com soltos, né? Sempre credibilidade, sempre com... Isso é interessante. Você traz, Fefeu, da tua experiência, você traz aí o não parar, ou seja, continuar inovando, né? Eu imagino que quando você colocou ar-condicionado era aquele desafio assim, não, se colocar ar-condicionado todo mundo vai achar que a gente vai aumentar preço, né? Aqueles desafios que tinham antigamente. E o segundo elemento que você traz, que é muito importante, que é pensar na qualidade do que se oferece, né? E assumir a responsabilidade pelos BOs caso o fornecedor não aconteça, que graças a Deus são muito poucos. Que bom, então são 3, por escolher bons fornecedores, né? Então são 3 elementos legais. Zé Carlos. É um dos pontos fundamentais, né, que eu criei desde o início, foi buscar uma empresa mais sustentável. Então a gente fez um investimento desde o início, a gente já criou um espaço, uma área boa, aí começamos a construir a nossa loja já pensando, né, em uma loja
do futuro. Que bacana, 40 anos, né? Então, o que nós temos lá? Nossos acessos lá, nós não temos degrau na empresa. Hoje é uma empresa que tem 6.800 metros quadrados, onde qualquer deficiente, pessoas que têm alguma deficiência, seja dificuldade de andar ou cadeirante, tudo pode circular na loja toda. Nós temos hoje uma estação de energia, né, solar que alimenta toda a nossa estrutura. E temos no centro da nossa loja um tanque de captação de água de mais de 120 mil litros. Isso, quando nós começamos, né, meus filhos ainda muito pequenos, a gente já discutia, né, a loja do futuro. Porque eu sempre falava com eles, olha, a idade está chegando, se vocês não quiser continuar, né, nos negócios, a gente vai dar um freio por aqui. A gente não vai correr atrás de investimento, fazer uma loja do porte da loja que nós temos hoje. É muito gratificante quando eu tenho a oportunidade de falar, que eu sei que quem nasceu ali na década de 80, né, nós fizemos 44 anos, passamos por muita turbulência nesse período. Aí vamos, você sempre mudando muita coisa, aí passamos aí plano cruzado, plano Sarney, plano Collor, foi um desafio. Hoje não, a gente entende que hoje é mais, né, as coisas estão mais fáceis, né, aproximou mais, principalmente dos nossos fornecedores, né. Hoje eu estava conversando com o Alexandre ali, e a gente tem a oportunidade hoje até de ter mais tempo de bater papo, de falar sobre nossos negócios. Uma coisa que a gente não tinha no passado, né? Hoje a gente tem uma tecnologia aí que nos dá a oportunidade para a gente poder otimizar os negócios da gente. Então acho legal disso, você traz também uma visão de futuro absurda, né, o que garante essa longevidade. Por exemplo, eu fui à China 2 vezes ano passado. Alibaba tem um modelo de varejo que ele chama de novo varejo e foi criado em 2015. Né? Então você vem me trazendo aí uma loja do futuro dos anos 80. Olha que coisa interessante, e às vezes a gente fica só falando lá de fora, quando a gente tem exemplos maravilhosos aqui dentro, né? Adorei saber disso. Quando eu voltar a Teixeira de Freitas, que eu vou muito lá, trabalho com o Sebrae, vou fazer questão de ir lá e conhecer, tá? Quero aí pra gente tomar um cafezinho lá em Teixeira. Com certeza, e o Sebrae é ao lado da minha loja. Então ótimo, falar com o piloto lá, gestor do Sebrae, gente boa. Alexandre. Bora lá, né? Terceira geração, 90 anos de empresa. Nossa, acho que bastante história para contar. Eu estava conversando com o pessoal aqui, todo mundo começou a trabalhar cedo aqui, comigo também não foi exceção. Acho que um dos grandes sucessos de qualquer negócio é o foco que você tem nele. E no fundo, apesar de sermos empresas, né, ramos de estarmos no mesmo ramo, o cliente é o mesmo, né? A gente trabalha para o cliente que compra material de construção que está edificando, né? E sem os canais, sem a forma de você conseguir chegar nesse cliente, seria impossível essa cadeia toda estar aqui unida. Eu acho que muito da longevidade, né, desse senso comum da duração, né, principalmente a disciplina para o trabalho, o foco no seu cliente principal, né, principalmente no Brasil, não entrar em modismos, né, Boa. tomar muito cuidado, foco no caixa, que existe uma farta oferta e coisas fáceis, né, que desviam o seu foco e desviam esse caixa, né, que passam gerações, né, passando ali na nossa frente, com certeza. Se isso acontece na indústria, também acontece na revenda. Oportunismo, a gente tem que se focar no cliente, como chegar no cliente final. Depois da pandemia, a gente reparou, se aquele Steven teve na China de barba, hoje temos aí o Amazon, Mercado Livre, quantos comércios diferentes, quanto a informação tornou-se muito rápido, né? Sim. A gente tem que pegar desse mundo de novidades que chega a extrair o que é essencial dele para com o seu cliente e focar no cliente, senão você dispersa e aí você começa a desperdiçar as energias da empresa em coisas que não são produtivas ao negócio, e isso que deteriora. Então a longevidade, do meu ponto de vista, é foco, não entrar, é modernizar-se sem entrar em modismo. Muito interessante os elementos que você traz, Alexandre, porque isso acontece demais. Eu chamo isso de distrações, né?
São as distrações do dia a dia que a gente tem que ter muito cuidado para a gente utilizar bem tempo, energia e dinheiro, né, os principais recursos que a gente tem, para não cair nessas esparrelas. Porque o que acontece, até ontem a gente teve um papo bem legal aqui com... Aliás, foi hoje, né? E meu amigo da Souvenir estava falando sobre a questão da 90% das empresas serem familiares, desses 90%, 50% chegam à segunda geração e 30% chega à terceira geração. Nós estamos falando de empresa de terceira geração aqui, logo uma empresa vencedora. Agora, quando a gente fala em longevidade, existe um grande desafio no meu ponto de vista, que eu queria ouvir vocês, que é como equalizar tradição com inovação, sem perder a essência do negócio. Primeira coisa é focar na essência do negócio. Boa. Toda vez que a gente tem algum problema, eu falo na Vedacity, em qualquer outros negócios, volta para a base. Volta para o básico bem feito. Volta para a essência a qual criou-se a empresa. Eu gosto de, principalmente as terceira geração, as gerações vão mudando. Eu acho que a minha geração tem uma obrigação muito forte em perpetuar o negócio. Né? E a pergunta é, se tantas empresas conseguem chegar aos 200, 250 anos, né? O que nós podemos aprender com elas? E eu acho que o principal é a essência, acaba se refletindo numa marca. A marca, eu acho que é a forma gráfica de você expressar o seu propósito, a sua essência. Excelente. É por isso que você consegue marcas tão longevas. Você pega uma Coca-Cola, né? Você pega as grandes marcas, o que tornaram as longevas? Primeiro foi foco, né? No cliente delas, entender o cliente, né? E você, obviamente, você não vai conseguir agradar a todo mundo. Tem pessoas que são mais aderentes a uma determinada marca, a determinada outra. Mas você não pode querer abraçar o mundo todo, achar que você vai conseguir ser o dono do mundo. Isso não existe último tiro, né? Não existe aquela última cartada em que você vai ser o eterno vencedor. Sempre vai ter um segundo round, né? A vida não dá isso, não dá essa chance para É round atrás de round, né? É round atrás de round. Então, eu acho que o resumo de tudo que você me falou, cara, é manter a essência, né? O que nós aprendemos olhando quem é longevo é colocar essa essência em processos. As pessoas falam, você é executivo, é dono do negócio, quem que você é? Na verdade, somos todos executivos. A gente tá todo... O dia que você achar que você é dono de alguma coisa, eu sou o dono disso, tudo bem. Mas acaba se tornando temporário, né? Eu acho que a essência da longevidade é exatamente você abrir mão do sentimento de dono, né? E sentir-se parte da engrenagem, porque a tua vida útil naquela engrenagem ela vai acabar. Excelente. E a hora que você olha os outros negócios longevos, é tentar colocar o máximo possível da essência do teu negócio através do processo. Por isso que eu falo, mas o pessoal brasileiro tem essa mania eu chamo de tupiniquização, né? Ele se rebaixa muito. A gente tem exemplos extraordinários, é só uma questão de colocar isso em processo, estabelecer limites, né? Em que você pode ou não chegar de acordo com a tua cultura, com a essência do teu negócio. Até aqui eu me proponho, até daqui para lá, escolha outra marca. Sim. Né? A minha marca... Você sabe o seu limite, até onde você vai. Isso muito claro. Isso muito claro. E é isso que eu aprendi com pessoas, com empresas que transcenderam gerações. Né? E ter uma boa governança, um bom aparato de processos. Fala que a governança, né, os processos têm que ser tão bons que eles aguentam até os sócios. Essa é boa. Não conhecia isso. Você coloca isso no seu negócio e automaticamente já começa a ter um bom potencial de se tornar transgeracional. Tem que sustentar os sócios, né? Senão não dá. Não, tem que aguentar os sete. Isso. Na verdade, não existem donos. Eu sempre brinco, sou um pouco religioso. Né? Deus nos dá as coisas na mão para a gente administrar. Né? Para depois ele vai ver como é que você administrou aquilo. Né? Como você administra um negócio composto de pessoas, né? 100 pessoas, não existe nada. Perfeito. Por melhor comércio que você faça, né? Por mais aparato eletrônico social, porque hoje em dia eu já nem falo mais em redes sociais, cada hora para nascer uma coisa diferente. Então você já chama um aparato eletrônico social, mas que ainda vai ter uma pessoa do outro lado. Sim. Não adianta falar de IA, falar do mundo. São ferramentas que ajudam a gente a entender a complexidade humana. É verdade. Mas que não
substitui o ser humano. Perfeito. Chefeu. Então, é justamente isso, né? Trabalhar em cima de processo. A gente hoje temos um time lá só desenhando o processo para criar essas regras, e isso com certeza faz o diferencial na empresa, entendeu? Então a gente investe muito também na tecnologia, sistema, né? Porque hoje você tem que ter os custos da empresa tudo calculados de forma na palma da mão e de forma com certeza que aquele resultado está sendo medido, auditado, né? Sim. Tudo certinho. Você pode confiar, é confiável. Confiável, porque não adianta você querer se enganar, né? Então você tem que estar com os pés no chão. Sempre a grande parte do lucro é reinvestir no próprio negócio, então a gente está sempre reformando, sempre crescendo. Como o Zé Gano falou aí, temos também usina solar, aumentando ainda mais para pegar todo o grupo e trabalhar nisso. É bom. Focando sempre a empresa em primeiro lugar. Então, quem tem que ser o rico do negócio é a empresa, não a gente. O sócio tem que ter uma retirada minúscula para o negócio crescer. Se você achar que é dono daquilo tudo ali e desviar, você não vai na frente. Então, a gente cresce muito com os pés no chão, a gente não alavancagem praticamente zero, nossa empresa. Então, o segredo está aí também, que não adianta você ter pressa, você se alavancar bastante e pode complicar mais na frente. Pode dar um passo acima, né? Existem empresas que fazem essas alavancagens e é o perfil dele, mas o nosso mesmo não. O nosso é pé no chão, vamos devagar e sempre. E que para você está funcionando. São 50 anos. Temos também a terceira geração dentro, né? Tem 2 filhos meus, um filho do meu irmão. Olha aí. Que estão dentro e seguindo a regra, fazendo tudo. Coisa vai acontecer e para aqui. Zé, você, e na tua opinião, você que já falava em sustentabilidade, loja do futuro nos anos 80, quando nem se falava em ESG, nem existia esse negócio. E para você, tua opinião? Fred, é uma colocação muito precisa, porque quando nós sempre sentávamos para falar da empresa, a gente sempre, o foco nosso sempre é o cliente. Sempre foi o cliente. Então, quando a gente pensava em criar espaço, ampliar nosso negócio, a nossa discussão era simples. Como é que eu proporciono um acesso melhor ao meu cliente? Eu tinha uma loja no centro da cidade, aí eu criei uma filial numa região que eu fui pioneiro, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro. E aí meus colegas falavam na época que eu estava em Toitório, esse cara é maluco, sai do centro da cidade para ir para... Na verdade, hoje é centro, mas na época já se achava que era bairro. Sim. E assim eu fui e eu brincava com ele de mas como que eu consigo carregar e descarregar aqui no centro de Teixeira daqui mais 5, 10 anos? Olha aí. E eles insistiram lá e eu até brincava, vocês vão fechar a empresa de vocês. Coincidentemente, todos os dois fecharam, né, com menos de 10 anos. O que a gente precisa, na verdade, é ter foco. Qual é o nosso objetivo hoje? Meu foco é o cliente. Eu posso ter tudo. Se eu não tiver o cliente dentro do meu negócio, né, que hoje é o maior ativo que a gente tem, é o cliente. Então a gente sempre se preocupou, por isso que a gente faz assim, muitos encontros com profissionais, a gente está sempre discutindo o melhoramento, né, nos serviços. E foi um dos pontos que a gente sempre, né, tem focado treinar o nosso funcionário. Pra você ter ideia, acho que são poucas das empresas que que formam o funcionário, né? Nós temos isso como tradição. Sempre buscando jovens de primeiro emprego, jovem aprendiz. E a gente faz muito investimento nessa classe por entender que eles têm mais facilidade, né, de se adaptar ao processo do nosso negócio. E o nosso negócio sempre, a discussão é única, é o cliente. Tem que ouvir o cliente. O cliente é que dá o feedback.
ele diz, ele que aponta, ele que mostra o caminho que ele deve seguir. E a gente tem se destacado, né, na nossa região, mais por conta disso. Então nós temos hoje, nós atendemos 28 municípios, são os municípios próximos, né, no raio de 100, 120 quilômetros, que a gente atende na região. E aí nós buscamos parceria em todos os municípios com os profissionais, seja encanador, eletricista, pintor, mestre de obra, arquitetos. E a gente tem ampliado essa parceria e ela tem dado certo. Muito bom. Zé, é muito bacana. Eu até tô com vontade de já marcar uma ida lá só para conversar com você. O que você tá vendo pro futuro do varejo? Porque você é muito visionário, né, velho? Aqui nós temos 184 anos de empresa, né? 90, 50, 44. Eu acho que é a segunda empresa mais antiga, mais longeva que eu conheço de perto. A primeira é a Granado, eu tive lá com a Cici, depois lá na fábrica deles, eu tenho 100 e poucos anos. Então, Esse cara é uma pirata. muito, né? E muito feliz, viu, Alexandre? Parabéns, cara. É muito legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo num mercado tão difícil, empresas tão longevas. E a gente vê, turma, que vocês estão nos acompanhando, que não é sobre resistir ao tempo, é sobre evoluir com o tempo, né? Quero agradecer demais esse bate-papo, aprendi demais com vocês e a gente vai continuar se vendo por aí, porque são muitos anos ainda pela frente, pelo que eu percebo de vocês aí, tá tudo muito claro. E é isso aí, assim a gente termina mais um episódio direto aqui da 32ª Matercom, falando de empresas longevas. É um dos temas que eu mais adoro, então eu adorei esse papo aqui. Por mim, rolava mais, mas vai rolar na piscina mais tarde. Valeu!